Você sabia que o Brasil é o novo campo de batalha na guerra entre montadoras tradicionais e marcas chinesas? A indústria automotiva está passando por uma transformação sem precedentes. Gigantes como Stellantis e Volkswagen enfrentam crises profundas, enquanto marcas chinesas como a BYD ganham espaço. O Brasil, longe de ser apenas mais um mercado, tornou-se o epicentro dessa disputa global. A indústria automotiva vive um período turbulento, marcado por desafios que colocam em xeque a sobrevivência de grandes players do mercado. Entre eles, destacam-se a Stellantis e a Volkswagen, símbolos de um setor em transformação. A Stellantis surgiu em 2021, após a fusão entre dois gigantes, Fiat Chrysler, dos Estados Unidos, e PSA Peugeot, da França. A promessa era otimizar recursos ao integrar plataformas de veículos e acelerar o desenvolvimento de tecnologias elétricas. No entanto, os planos esbarraram em um cenário global adverso. A pandemia de 2020 paralisou fábricas e desorganizou cadeias de suprimentos, gerando atrasos significativos em projetos estratégicos. Como consequência, as vendas globais não se recuperaram no ritmo esperado. Além disso, o mercado de veículos elétricos, embora promissor, exige investimentos altíssimos e ainda não alcançou o volume de vendas necessário para justificar os custos. Nos Estados Unidos, a Stellantis enfrenta dificuldades para escoar estoques, enquanto seus modelos elétricos ainda carecem de popularidade. A Volkswagen, por sua vez, busca reinventar-se em um mercado que exige agilidade. Apesar de investir pesadamente em parcerias tecnológicas, como a colaboração com a Rivian, a montadora perdeu espaço no maior mercado automotivo do mundo, a China. Essa perda de relevância demonstra como estratégias tradicionais já não são suficientes para competir em um cenário onde inovação e eficiência são fundamentais. Mas o que realmente torna as montadoras chinesas tão imbatíveis e como elas estão transformando o mercado automotivo global? Enquanto as montadoras tradicionais enfrentam dificuldades para se adaptar a um mercado em rápida transformação, as marcas chinesas estão ganhando terreno de forma avassaladora. A China, que até há poucos anos era conhecida apenas como um grande mercado consumidor, tornou-se o principal polo de inovação e produção automotiva no mundo. Mas como elas chegaram a esse nível? Primeiro, é importante entender que a estratégia chinesa não aconteceu por acaso. Durante décadas, o governo chinês investiu pesadamente na construção de uma cadeia produtiva completa para veículos elétricos. Hoje, marcas como BYD produzem internamente até 80% dos componentes de seus carros, incluindo motores e baterias. Isso reduz custos drasticamente e permite que essas empresas ofereçam veículos com preços extremamente competitivos. Outro diferencial está na tecnologia. As montadoras chinesas dominam o desenvolvimento de softwares e sistemas inteligentes, que são componentes cruciais nos carros elétricos modernos. Empresas como KTL, maior produtora de baterias do mundo, garantem à China uma posição privilegiada nesse mercado. Em 2023, ela detinha quase 40% da participação global de baterias para veículos elétricos, abastecendo marcas renomadas como Tesla, Toyota e Volkswagen. Além disso, as montadoras chinesas não dependem de fornecedores externos para componentes estratégicos, como semicondutores. Essa independência, combinada com mão de obra altamente qualificada e logística eficiente, permite uma competitividade que as marcas tradicionais têm dificuldade em acompanhar. Mas o que acontece quando essas gigantes chinesas começam a olhar para mercados emergentes, como o Brasil? Que estratégias estão sendo adotadas para conquistar os consumidores brasileiros? O Brasil, com uma frota que cresce constantemente e vendas anuais de aproximadamente 2 milhões de veículos, tornou-se um território estratégico na disputa global entre montadoras tradicionais e marcas chinesas. Não é apenas o volume que chama a atenção, mas também
o potencial de transformação do mercado automotivo local. Aqui, o jogo ganha características únicas que podem decidir o futuro do setor. Primeiro, é preciso destacar a evolução do mercado brasileiro. A retirada dos carros populares e a introdução de novas políticas fiscais mudaram o perfil do consumidor. Apesar disso, o mercado segue aquecido. O governo brasileiro, por exemplo, reintroduziu impostos de importação para veículos eletrificados e, ao mesmo tempo, oferece incentivos fiscais para empresas que investem em produção local. Essa dualidade está atraindo grandes investimentos para o país. Marcas chinesas como BYD e GWM já começaram a instalar fábricas no Brasil, movidas por benefícios fiscais e pela possibilidade de expandir suas operações para outros países da América Latina. Além disso, montadoras tradicionais não ficaram paradas. A Stellantis anunciou investimentos de 30 bilhões de reais no país até 2030, enquanto a Volkswagen e a Toyota prometeram aportes bilionários em novas tecnologias e infraestrutura. A batalha pelo mercado brasileiro vai muito além dos números. A localização estratégica do país, sua força de trabalho e os incentivos para veículos sustentáveis o colocam no centro das atenções globais. Além disso, fabricar localmente é uma forma eficaz de contornar barreiras tarifárias que dificultam as exportações diretas de países como China e Japão. No entanto, o que tudo isso significa para o consumidor brasileiro? Quais serão as consequências práticas dessa disputa acirrada para quem quer comprar um carro no futuro próximo? O consumidor brasileiro está no centro dessa disputa global, e as mudanças no mercado automotivo já começam a refletir diretamente nas opções de compra. Com a entrada de novas marcas e tecnologias, as escolhas para quem pretende adquirir um veículo no Brasil estão se diversificando. Mas o que isso significa, na prática, para o dia a dia do brasileiro? Primeiro, há a questão dos preços. A chegada das montadoras chinesas, com sua produção altamente integrada e custos reduzidos, está pressionando as concorrentes tradicionais a reverem seus modelos de precificação. Isso pode significar veículos mais acessíveis em alguns segmentos, mas também a possibilidade de uma guerra de preços que impacte a sustentabilidade das operações locais. Apesar de os veículos elétricos ainda representarem uma parcela pequena das vendas no Brasil, a tendência é que essa categoria cresça rapidamente nos próximos anos. Modelos híbridos e elétricos começam a surgir em faixas de preço que antes pareciam inalcançáveis para o consumidor médio. Isso se deve, em grande parte, a esses incentivos fiscais oferecidos pelo governo para empresas que investem em tecnologias sustentáveis. Entretanto, com tantas mudanças, surgem novos desafios. Será que o consumidor está preparado para lidar com a manutenção de veículos mais tecnológicos? Como ficará o custo total de propriedade, incluindo seguro e impostos? E, mais importante, o que o futuro reserva para quem busca um equilíbrio entre preço, tecnologia e sustentabilidade? O Brasil não é apenas um mercado em expansão, é um protagonista emergente na transformação da indústria automotiva global. Com o avanço das marcas chinesas, a reinvenção das montadoras tradicionais e políticas governamentais que incentivam a produção local, o país ocupa um papel estratégico em uma batalha que define o futuro do setor. Uma das razões para essa relevância é a localização geográfica do Brasil, que o posiciona como um ponto de acesso privilegiado para o mercado latino-americano. Montadoras que estabelecem operações no país não apenas ganham competitividade local, mas também criam uma base de exportação para outras nações da região. Isso é particularmente vantajoso para empresas que buscam contornar barreiras tarifárias impostas em mercados globais. Além disso, o Brasil apresenta uma mão de obra qualificada e um ecossistema industrial robusto, com fornecedores locais capazes de atender às demandas de produção em larga escala. Embora os desafios logísticos e tributários ainda sejam significativos, os incentivos fiscais oferecidos para veículos sustentáveis estão atraindo bilhões de reais em investimentos.
promessas de aportes, como os 30 bilhões da Stellantis até 2030, são reflexos do potencial do mercado nacional. Porém, para isso, será necessário superar obstáculos. A infraestrutura para carros elétricos ainda é limitada, e a transição para tecnologias mais avançadas exige capacitação técnica e ajustes regulatórios. O consumidor também terá um papel fundamental nessa transformação, demandando veículos que aliem custo-benefício, tecnologia e sustentabilidade. O que fica claro é que o futuro da indústria automotiva será decidido não apenas nas grandes capitais globais, mas também nas ruas e fábricas brasileiras. Você acredita que as montadoras tradicionais estão preparadas para competir com as marcas chinesas no Brasil ou estão fadadas ao fracasso? E mesmo com todos esses fatos, você não está preparado para saber que a BYD planeja aumentar as vendas dos carros elétricos em mais de 10%. O mercado está em crise mesmo? Montadoras específicas estão crescendo cada vez mais. Então, se você ficou curioso com isto, clica no vídeo que está passando agora na sua tela, que eu te espero lá. Até o próximo!